Oi, oi, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Inara e nessa aula nós vamos corrigir as atividades que foram propostas na semana passada para vocês. E era para vocês responderem as perguntas do livro didático de ciências das páginas 63, 64, 65 e 66. Vamos lá? Na página 63, o exercício 8 nos perguntava o seguinte: observe o que acontece nos bastidores de um teatro de sombras. E ali nós tínhamos a imagem das pessoas se olhando pelo teatro e vendo que as sombras delas faziam outra cena acontecer. Tinha uma mocinha e um menino, e do lado deles, dois animais feitos de madeira. O menino estava segurando também um balão na mão. E atrás nós temos as luzes. E as luzes estavam nas costas deles para formar as sombras lá na frente. Letra A. O que você observa nos bastidores do teatro de sombra? E aqui nós podemos observar o quê? É possível ver uma sombra luminosa, as crianças, a representação de animais, que são corpos opacos, e um substrato em que a sombra é projetada. Tudo isso nós vemos. A fonte luminosa, as crianças, a representação de animais e tanto as crianças quanto essa representação de animais são corpos opacos. E este fundo branco aqui é o substrato em que a sombra é projetada. Na letra B, pediu o seguinte: escreva um pequeno texto usando as palavras do quadro. E no quadro nós tínhamos as seguintes palavras: luz, sombra, linha reta e opaco. Essa pergunta você poderia responder de acordo com o que você desejasse e conseguisse formar um pequeno texto com essas frases. Então, obviamente, as respostas vão variar de criança para criança, está bem? É importante apenas ter coerência no que está falando. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma frase, mas cada um fez a sua do seu jeito e está correto também. Vamos ler o exemplo que eu trouxe. A luz propaga-se em linha reta. Como não consegue atravessar um corpo opaco, a área atrás desse corpo não é iluminada e então a sombra é projetada. O exercício 9 dizia o seguinte: observe a imagem e responda as questões. O que é a imagem formada no chão? Vejam aqui na foto que temos uma menina e no chão se forma o quê? A sombra. Então, a nossa resposta é a sombra da criança. Letra B. Como ela se formou? Nós vimos também na nossa aula anterior que a luz do sol não atravessa o nosso corpo, né? Nosso corpo ou qualquer outro corpo opaco. Então, nós entendemos que assim é que é formada a sombra. A luz do sol não atravessa o corpo da criança, formando a sombra. Letra C. O corpo da criança é transparente, translúcido ou opaco? Em corpos transparentes ou translúcidos, nós conseguimos ter uma passagem de luz. E em corpos opacos, não. Por isso aqui se formam sombras em corpos opacos. Portanto, o corpo da criança é opaco. Esse exercício 1, na página 64, também era uma resposta pessoal, mas eu achei interessante trazer ele aqui, porque olha só o que ele diz. Feche os olhos por 2 ou 3 minutos e preste atenção aos sons que você pode ouvir. Depois, descreva esses sons a seguir. E como cada um de nós estamos em um lugar diferente, às vezes a nossa casa tem barulho, às vezes não tem, às vezes você mora em um local que consegue escutar o barulho dos carros passando na rua, ou talvez você mora num lugar um pouco mais afastado da rua e aí não consegue escutar esse tipo de barulho. Mas é interessante fazer esse exercício de fechar os olhos, ficar em silêncio e tentar perceber quais barulhos você tem ao seu redor.
Aqui nesse momento está chovendo, então eu fecho os olhos e eu consigo perceber o barulho da chuva. Consigo também escutar lá longe o barulho dos carros passando na rua. Consigo escutar o som da TV que está ligada meio próxima daqui. E o barulho do vento, às vezes passa algum carro que faz um som mais alto, então eu consigo escutar também. E aí da sua casa você com certeza está escutando barulhos diferentes que os meus. Neste próximo exercício diz o seguinte: leia a tirinha e responda as questões. Vamos ler a tirinha primeiro. O vizinho está ouvindo som alto de novo. E lá tem o bum bum. Aí o senhor responde: dessa vez está muito alto. Olha só, as janelas estão tremendo. A. Qual propriedade do som está incomodando os personagens? E nesse caso é a intensidade do som, porque o som está muito alto. Quando nós falamos que um som está alto ou está baixo, nós estamos falando do volume. Portanto, volume é a intensidade. Letra B. O som pode fazer as janelas tremerem? Explique. Essa aqui é bem interessante também, porque não é exatamente o som por si só que faz as janelas tremerem, mas nós aprendemos que o som é uma vibração. Portanto, se o som está muito alto, significa que ele está vibrando muito forte. Então, é por isso que o som, sim, faz as janelas tremerem, porque ele se propaga por meio de vibrações. No exercício 3 da página 66, nos diz o seguinte: ligue as colunas relacionando corretamente as frases às propriedades do som. Na primeira frase diz o seguinte: o choro do bebê é muito estridente. Se ele é estridente, quer dizer que ele é alto. Então, nós estamos falando de qual propriedade do som? Da altura. E ali, a ambulância está longe, mas já consigo ouvir a sirene. Se já consegue ouvir a sirene, quer dizer que o som tem uma intensidade muito forte, portanto, nós ligamos lá com a intensidade. A próxima frase. Reconheço essa voz, é do meu amigo Mateus. Nós vimos também que o que nos faz reconhecer uma voz de outra ou uma música de outra é o timbre. Portanto, esta frase nós ligamos ao timbre. A outra frase. O despertador tocou por 5 minutos sem parar. Se o despertador tocou por 5 minutos, nós estamos falando da duração de tempo. Então, essa frase aqui nós ligaremos com a duração. E esses foram os nossos exercícios. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Espero também que já tenham respondido as perguntas na plataforma. Caso tenham ficado com alguma dúvida, tenham alguma sugestão a fazer, por favor, me procurem ou procurem a Prof. Gabi e nós vamos conversando, tirando dúvidas e esclarecendo, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau, até mais!